Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 2 do curso de Física 1 e falar sobre movimento uniforme. Pois é, se quer aprender movimento uniforme, quer entender mesmo essa matéria, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, deixe o seu like aí no vídeo, não deixe de curtir o canal que é muito importante, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter esse conhecimento. Não se esqueça, no final do vídeo, deixar um comentário e saber se gostou. Vem comigo! Então, movimento uniforme, né? A aula 2 do curso de Física 1. Movimento uniforme é o movimento mais simples da cinemática, pois considera apenas trajetória sob linhas retas. Então, pessoal, por isso que eu coloquei somente movimento uniforme. Finalmente, como vocês aprendem, MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. Mas para ser movimento uniforme, o corpo só pode andar em linha reta. Então, quer dizer que o cara está sendo redundante falar movimento retilíneo uniforme. É movimento uniforme. Acabou. Tá certo? Então é dito que o movimento uniforme, ele só é um movimento uniforme se ele tiver velocidade constante. E como velocidade ele é um vetor, possui módulo, direção e sentido, tá? Ele só pode andar numa linha reta e em um sentido. Que se ele inverter o sentido, a velocidade já não é mais constante. Se ele mudar a direção, a velocidade não é mais constante. Tá certo? Então, ou seja, eles são percorridas em linhas retas, distâncias iguais e intervalos de tempos iguais. Tá? Isso quer dizer que a velocidade constante significa que ela não varia com o tempo, ela não muda em um intervalo de tempo considerável. Então, uma vez que a velocidade é constante, a aceleração, no caso, é zero. Então, um movimento constante, ele é o quê? Ele é um movimento onde a velocidade é constante, não se altera. Por quê? Porque tem aceleração igual a zero. E a aceleração igual a zero só pode ser obtido aonde? Aonde? Também em linha reta. Tá certo? Então, vamos lá. Como a velocidade é constante, acontece o quê? A velocidade média, tá? Ela é igual à velocidade. Ela não varia. Então, se o móvel partir de uma posição inicial S0 e se movimentar com uma velocidade v durante um tempo, né, tem-se a equação horária do movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme. Tá? Então, falar retilíneo é redundante. É uma relação linear, onde S é igual a S0 mais VT. E quem gosta aí de macete e tal, um macetezinho, professor, tal, é a equação do sorvete, né? Sorvete. Tá? É meio idiota, mas fazer o quê? Então, S de t, ou seja, é o espaço que vai variar em função do tempo, já que a posição inicial, o S0, é constante. Ele vai sair de uma posição, então esse número não vai variar. E a velocidade é o que mesmo, pessoal, no movimento uniforme? Ela é constante. Então a velocidade ela também não vai variar. Então, a única coisa que pode variar aqui é o que? É o tempo. Então, a posição final ela é em função do tempo, já que todas as outras duas são constantes. Tá certo? Então, aí o que acontece? Um resumo disso aí. Movimento uniforme, deslocamento em linha reta, ponto. Velocidade constante, ponto. Com a mesma velocidade percorre espaços iguais em tempos iguais. E também a aceleração nula, aceleração igual a zero. Isso aqui é basicamente o que você tem que entender do movimento. Deslocamento em linha reta, velocidade constante, com a mesma velocidade percorre espaços iguais em tempos iguais e aceleração nula, ou seja, igual a zero. Tá? E saber essa formulazinha, espaço final, né, é igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Agora, vamos lá. Essa formulazinha aqui ela é bem fácil de ser demonstrada. ΔS é espaço final menos espaço inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. E pega aquela fórmula, na velocidade, ΔS sobre ΔT. Substitui S menos S0 aqui. T menos T0 aqui. T0 normalmente é zero, então você tem S igual a S0 mais VT. Bem fácil. Bom, movimento progressivo e movimento regressivo, né? Ou retrógrado, tanto faz. Então, movimento progressivo, um móvel encontra-se em movimento progressivo quando seu espaço percorrido
aumenta, ou seja, positivamente em função, né, do tempo, o espaço percorrido. Nós já vimos que o nome disso aqui é comprimento da trajetória. Então você tem ΔS positivo e velocidade positiva. Então você tem um movimento progressivo. Agora, quando o movimento é regressivo ou retrógrado, né, o móvel encontra-se em movimento retrógrado, quando seu espaço percorrido ou comprimento da trajetória diminui, ou seja, varia negativamente em função do tempo. Você tem velocidade negativa e ΔS negativo. Então, pessoal, o que acontece aqui? O movimento, quando é progressivo, o ΔS é positivo. O movimento é retrógrado, o ΔS é negativo. Ponto. A variação do espaço é negativa, a variação do espaço é positiva. Tá certo? Então, vamos lá. Agora vamos ver rapidamente aqui a questão dos gráficos, né? Eu adoro gráfico. Agora vocês, eu já não sei. Eu espero que gostem sim, porque são uma delícia de trabalhar. Vamos lá. Gráficos. Posição, tempo. Espaço, tempo. Espaço é sempre o eixo Y, né? E tempo é o eixo X. Então vamos lá. Esse gráfico mostra como a variação de um móvel durante um tempo, seu movimento. Retas inclinadas ascendentes representam um movimento progressivo. Ascendentes, né? Ascendente, ou seja, está aumentando o espaço em relação ao tempo, né? Está aumentando o espaço em relação ao tempo. Retas inclinadas descendentes, movimento retrógrado. Por quê? Porque está diminuindo o espaço com o passar do tempo. Ó, está diminuindo o espaço com o passar do tempo. E retas horizontais quer dizer que está em repouso. Por que quer dizer que está em repouso? Porque o espaço não está variando, né, com o tempo. Enquanto o tempo passa, o espaço não varia. Então, o que acontece? Uma coisa lá que vocês podem ver é que a tangente, né, desse gráfico é igual à velocidade, né? Ou seja, tangente, né, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quando o gráfico tem uma inclinação positiva, né, quando o gráfico tem uma inclinação positiva, ele está subindo, né, então você tem o quê? Uma velocidade positiva. Quando o gráfico está descendo, ele está com uma inclinação para baixo, você tem uma velocidade negativa. Então, só de olhar o gráfico agora, eu quero que vocês, né, já saibam o seguinte: o gráfico subindo, ele é um movimento progressivo. O ΔS aumenta em velocidade positiva. Quando o gráfico está, né, na horizontal, o carro está parado. O gráfico espaço-tempo, o espaço não altera com o passar do tempo. Então, a partícula, o carro, o móvel, o que seja, está parado. O gráfico está descendo, está numa descendente. Você, ao passar do tempo, tá, o ΔS varia negativamente. Variando negativamente, você tem uma velocidade positiva. Desculpa, velocidade negativa. Por quê? ΔS é negativa e tempo só pode ser positivo. A gente não volta no tempo. Tá certo? Então, vamos lá, continuando. Gráfico, velocidade e tempo. Esse é o melhor. Eu adoro esse gráfico. Por quê? Porque qualquer que seja o gráfico velocidade e tempo, pode ser movimento uniforme, movimento uniformemente variado, qualquer que seja o gráfico velocidade e tempo, a área embaixo desse gráfico vai ser sempre igual, tá? Vai ser o quê? Ela vai ser numericamente igual ao ΔS. Tá certo? Ou seja, a variação de espaço. A área embaixo de um gráfico VT é sempre igual ao ΔS. Agora, gráficos do movimento uniforme. É muito fácil, é muito importante você saber. Primeira coisa, velocidade uniforme. Lembrou de movimento uniforme, tem que saber que a velocidade é constante, né, e que a aceleração é igual a zero. Pelo menos isso. Tá? Agora, vamos lá. Quando eu tenho essa equação, S é igual a S0 mais VT, ela é relacionada a uma função de primeiro grau. Então, você tem um gráfico que é uma linha reta. E quando você tem velocidade positiva, o gráfico ele está subindo. Ele tem um gráfico que é ascendente, tá certo? Então, esse gráfico ele é relativo a uma velocidade positiva. Velocidade positiva,
a velocidade ela tem que estar acima do eixo, ou seja, na parte positiva do eixo, e é constante, né? A velocidade é constante, então ela não pode variar com relação ao tempo, então são retas paralelas. Tá? E quando você tem um gráfico descendente, você tem velocidade negativa, e o gráfico ele está onde? Ele está debaixo do eixo, também constante. E lembrando que nesse primeiro movimento é progressivo e nesse segundo o movimento é retrógrado. Então, para terminar, lembrando que gráfico positivo, velocidade positiva, gráfico ascendente, que é uma variação positiva da velocidade, né? Ou seja, desse camarada aqui, está subindo, é positiva, está descendo, é negativa. É isso aí que eu queria falar com vocês, tá certo? Então, gostou do vídeo? Me fala lá, pá. Me fala lá, me conta que você gostou do vídeo. Tá? E não esqueça de se inscrever no canal, não deixa de deixar seu like, deixa aí, por favor, pessoal, por favor, compartilhe esse vídeo bastante. Tá? Quem puder, dê um apoio no canal, apoie esse PicPay Mercado Pago, para quem puder, quem não puder, compartilhe bastante esse vídeo, dê uma força lá no Instagram. Forte abraço, até a próxima.